Já estamos no ar. Agora vamos só aguardar 1 ou 2 minutos para o pessoal começar a partilhar os nossos vídeos. Estou só aqui a partilhar o vídeo nos nossos canais no Facebook e no WhatsApp, onde nós estamos. Hum, Já estão a começar a nos acompanhar. Olá, dentro de mais alguns minutos vamos começar a nossa atividade. Dentro de 1 minuto, estamos só a partilhar aqui. Já tem pessoas a comentarem. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. O nosso convidado já está cá. Sejam todos bem-vindos. Estou só a partilhar aqui com o pessoal no Facebook, no WhatsApp. Podem identificar os vossos amigos para acompanharem também a live. Ok. Algumas pessoas já dizem que estão ligados a partir do Mochico. Oh, Grande Água Chico, Lusa, é sempre um prazer bueno. ouvir este cota. Ok. Já estamos a ter comentários, o pessoal já está a começar a chegar. Identifiquem os vossos amigos, nós já estamos preparados para a nossa atividade. Tudo já está criado, todas as condições. Vão identificando os vossos amigos. Ok, estão a nos acompanhar a partir do Mochico, muito bom. Ok, ok, ok. Falta apenas no WhatsApp partilhar com os nossos amigos no WhatsApp, avisar que já estamos no ar. Ok, pessoal, sejam então todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa atividade. Boa noite, mais velho. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ah, eu gostaria neste instante falar um pouco sobre os últimos trabalhos de forma sintética para contextualizar ou enquadrar os nossos seguidores aqui no Facebook. É uma pessoa que dispensa comentários, quase todo mundo conhece quem é o Água Lusa, mas nunca é demais dar aqui uma chega para o pessoal. Sobretudo a respeito desta nomeação, ou não sei como é que podemos considerar isso. Recentemente o vosso nome configurou numa lista dos 100 africanos influentes no continente ou na juventude, não sei, mas Também gostaria não que falasse um sei, pouco também também disso. eu só recebi essa notícia, foi o Miyakoto que ligou para mim com essa notícia, depois eu fui ver, mas eu não sei qual é a credibilidade desta instituição, não é? Que faz esta lista. Tem ali naquela lista pessoas muito interessantes, e depois tem outras que, enfim, eu não considero que estejam propriamente no campo da democracia, como Paul Kagame, né? Que, embora tenha políticas que são políticas, enfim, que eu
aplaudo do ponto de vista ecológico, etc., move-se num contexto autoritário. Então, enfim. Depois tem outras pessoas, como eu disse, que admiro e que fico contente por estar numa lista ao lado delas, mas não sei qual é a credibilidade dessa lista também. Ah, ok. Eu também, o meu nome figurou numa lista no ano passado e não sabia. Oh, a primeira coisa que eu fui ver é investigar sobre a instituição, mas era uma instituição fantasma, ou seja, um indivíduo que Yeah. tentou promover-se, autopromover-se, ele próprio configurou na lista e as pessoas E perguntavam, juntou oh, outras quem é? pessoas. Juntou outras pessoas para dar credibilidade à lista, mas foi muito fácil. Ou seja, ele queria. Como é que foi a lista? Era tipo jovens angolanos fora do governo que são bastante influentes, Ok? considerado pela jovens angolanos Yeah, fora yeah. do governo Yeah, que yeah. são bastante influentes na Oh, sociedade. então, o teu Então, nome fazia sentido colo nessa lista. sim, mas ele colocou a sua própria imagem e colocou o logotipo de uma instituição que tem muita credibilidade, neste caso a Human Rights, Ok. e muitos, eu sei que até houve deputados lá da Assembleia que iludiram-se com aquela lista, dizendo, oh, Deus, muito obrigado por isso, mas a primeira coisa que eu fiz foi Tem que, investigar. hoje em dia, temos que ter muito cuidado. Hoje em dia tem Sim, que se ter muito cuidado, não se pode confiar em nada, né? Então convém, enfim, não fui fazer essa investigação, mas se fosse para levar a sério, teria que se fazer essa investigação, saber quem tinha é que que se está por fazer. trás, exatamente, quem é Sim. que está ali atrás daquela lista, né? Uhum. Ok, mas velho, o que nos traz aqui é a conversa sobre as autarquias. Angola é dos poucos países no mundo em que não há eleições autárquicas ou eleições a nível dos municípios. Nós temos administradores que são indicados pelos governadores e os governadores que são indicados pelo presidente da República. Era suposto nós termos as autarquias neste ano, mas infelizmente traz-se o subterfúgio do contexto de coronavírus para a não realização das autarquias. Gostaria que Sim. nos falasse um pouco sobre expectativas ligadas à questão das autarquias. Bem, há muitos anos, há longos anos que eu venho dizendo isto e escrevendo isso, isto que não existe democracia verdadeira, não existe uma democracia completa sem poder local. Pela minha experiência em vários países, eu vivi em vários países, no Brasil, Portugal, agora estou a viver, passo mais tempo em Moçambique, eu vejo que o poder local, quando a democracia tem esse poder local, de facto o interior progride. As pequenas cidades fora, enfim, do âmbito da capital, têm mais chances de desenvolver, de progredir. Porquê? Simplesmente porque as pessoas têm essa possibilidade de escolher diretamente aqueles que os governam. Portanto, escolhem as pessoas em função da sua capacidade, porque as conhecem, até mais, muitas vezes, do que pelo partido que elas representam. Vão escolher, sobretudo, a competência da pessoa. Então, eu acho muito triste que até hoje não se consiga ter eleições autárquicas em Angola. Acho que esse argumento é um mau argumento. Aliás, o partido no poder em Angola tem vindo a recorrer a muitos argumentos, né? Primeiro era uma coisa, primeiro era a guerra, depois era isto, depois era aquilo, agora finalmente o vírus. Mas este vírus não é uma boa desculpa, porque já houve eleições autárquicas noutros países, eu estou-me a lembrar autárquicas e não só, não é? Mas enfim, falando de eleições autárquicas em França recentemente, bom, em princípio vai haver eleições para Presidente da República nos Estados Unidos da América, não é? Embora o Trump também esteja a tentar adiá-las, mas, enfim, não com o argumento diretamente do vírus, mas está também a tentar adiá-las. Agora, são argumentos são maus argumentos. São maus argumentos. Não há razão
para não fazer eleições autárquicas. Não há nenhuma boa razão para não fazer eleições autárquicas. Querendo, é possível fazer. Não é? Até em situações de guerra é possível fazer. Eu, como disse, passo mais tempo hoje em Moçambique, e Moçambique tem neste momento várias clivagens e várias linhas de ruptura graves mesmo, 2 conflitos armados em curso. Um caso, o partido da oposição, a Renamo, que está numa espécie de guerra civil e tem uma ala militar, e o outro caso em Cabo Delgado, mais complicado ainda, que estará ligado, enfim, a um certo fundamentalismo islâmico. Mas ainda também há relativamente pouco tempo houve eleições autárquicas em Moçambique, quer dizer, não, esses conflitos que já então já existiam, não foram um obstáculo à realização de eleições. Então, querendo, é possível fazer eleições sempre. Eu lembro que mesmo nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil Americana, que foi um conflito gravíssimo, não deixou de haver eleições. Este então é o desafio da nossa juventude. Nós criamos um movimento designado Jovens pelas Autarquias e nos organizamos a nível dos municípios porque achamos que com a implementação das autarquias será também uma oportunidade de reestruturarmos o ativismo e evitar que problemas que assolam as comunidades sejam da responsabilidade do Presidente da República. Então, eu gostaria, por exemplo, no âmbito das vossas pesquisas, dos vossos trabalhos, como é que gostaria de encorajar as pessoas a participarem nessas campanhas que são realizadas pela implementação das autarquias? Também, se calhar, gostaria de saber se já escreveu artigos ligados às autarquias assim diretamente ou ao poder local. Sim, escrevi ao longo dos anos. Infelizmente estamos nisto há tanto tempo, não é? Quer dizer, primeiro de todo o longo, enfim, reinado do presidente José Eduardo dos Santos, não é? E ao longo de todos aqueles anos eu fui insistindo nisto, de que é preciso democratizar o país e para haver democracia é fundamental haver eleições para o poder local. Eu realmente não acredito numa democracia verdadeira, autêntica, completa, sem poder local. Eu acho que uma coisa que me parece que está a acontecer em Angola muito positiva, já tem alguns anos, mas vem-se consolidando, é o fortalecimento da sociedade civil e uma participação crescente da juventude em movimentos pró-democracia, não é? Movimentos que visam enriquecer este debate democrático. Isso eu acho muito bom, acho que a coisa que mais alegria me dá é ver que existe esta juventude reivindicativa. Eu penso que é preciso investir aí, não é? Quer dizer, em promover cada vez mais o debate, sobretudo no seio da juventude, tal como vocês estão fazendo. Sobre a experiência, eu sei que não participa diretamente no processo de votação lá onde reside, mas como é que vê, por exemplo, no âmbito da resolução dos problemas a nível da comunidade, ou o espírito de pertença do município a nível da comunidade? Eu digo isto porque em Angola, não sei se sabe disso, que algumas pessoas perderam o sentido de pertença dos seus municípios, dos seus bairros, porque as pessoas vivem nas casas de renda, estão sempre a trocar, ora está aqui, ora está ali, outra. Nunca tem assim de se identificar. Eu sou Manga, eu defendo a Maianga, os interesses da Maianga devem estar acima dos outros interesses. Em Angola, tipo, não temos isso, assim, pessoas que defendem Cacuaco ou Samba. Ok, as pessoas sabem que estão ali e a qualquer momento podem sair desses lugares. Também, se calhar, falar sobre a importância desse sentimento de pertença dos nossos municípios, dos nossos bairros. Sim, em Angola, como em Moçambique, aliás, há um sem número de situações, quer dizer, também há muitas pessoas que perderam os seus lugares de origem, não é? Quer dizer, que foram, na sequência da guerra, que foram realmente desenraizadas, foram retiradas do seu lugar de origem e foram para outras cidades, e onde pouco a pouco se vão enraizando, mas
Enfim, isso que você está a dizer é de facto muito importante. É preciso que as pessoas se sintam pertencentes a um determinado lugar para que sintam também que podem participar na evolução, no desenvolvimento desse espaço, desse lugar, não é? Agora, isso consegue-se de várias formas, mas talvez a melhor mesmo seja essa, quer dizer, se as pessoas perceberem que o seu voto importa. Eu acho que em Angola o grande desafio hoje é resgatar a democracia, não é? Eu lembro muito bem das primeiras eleições, em 92, e de como foi, como a mim me comoveu imenso ver as pessoas participando no processo democrático contra muita expectativa, não é? Havia internacionalmente quem dissesse que Angola não estava preparada para eleições, e os angolanos deram uma enorme lição de democracia, não é? De civismo, porque as pessoas foram votar acreditando que dessa maneira iriam mudar o destino do país. Infelizmente, nem essas nem as eleições seguintes, as que vieram depois, tiveram todas elas muitas debilidades, fraude, etc, etc. E, portanto, muitas pessoas desanimaram e começaram a desacreditar no processo democrático. Então, talvez o grande desafio que nós temos, em primeiro lugar, é de devolver esse sentimento de que democracia importa, de que é possível construir com democracia, não é? E o poder local nisso, mais uma vez, é fundamental. Se as pessoas puderem ver que realmente, votando, colocam nesse lugar, que é um lugar importante para pequenas mudanças, para mudanças locais, colocam nesse lugar alguém que elas conhecem, alguém que elas confiem, não é? E pouco a pouco vão assistindo ao processo de mudança, inclusive porque, idealmente, qualquer pessoa que vota tem também depois esse direito de protestar, de ir falar com o seu representante, enfim, na sua comuna, onde quer que seja, e para que a sua voz seja ouvida. Então, se as pessoas perceberem isso, que podem colaborar ativamente através do seu voto na mudança, eu acho que também esse sentimento de pertença se vai criando. Agora, é absolutamente fundamental isso. As pessoas têm que perceber que Angola é a nossa casa, né? E se nós vivemos no Ambo, o Ambo é a nossa casa. Se eu vivo em qualquer, enfim, não sei, em qualquer pequena comuna, aquele espaço é a minha casa. E tudo que é investimento público é meu também. Portanto, eu tenho que lutar por ele, mas também tenho que lutar pela sua preservação. Enfim, é isso. Nesta senda, gostaria, não fugindo um pouco do nosso tema, mas tentar falar sobre. Ou seja, nos últimos tempos registra-se falta de patriotismo entre os jovens angolanos. Ou seja, as pessoas estão muito desinteressados de participar na vida política, de se interessar pelos problemas do país. E quando as pessoas são abordadas sobre os partidos políticos ou sobre o presidente da República, usam sempre uma linguagem de muito ódio contra essas pessoas. Como é que nós podemos assim explicar este fenômeno que está a acontecer em Angola? Eu acho que já respondi um pouco a essa questão, que é: as pessoas estão desiludidas com a democracia, não é? Porque, infelizmente, aquilo que nos prometeram não foi aquilo que tivemos, não é? Desde as primeiras eleições. Logo ali houve fraude nas eleições seguintes também. E a primeira fraude, aliás, começa logo no facto do partido no poder ter o controle de tudo, não é? Quer dizer, o partido no poder confunde-se com o próprio aparelho de Estado. Então, outro desafio importante é despartidarizar o aparelho de Estado. Quando o MPLA tem uma bandeira que se confunde com a bandeira da República, já aí alguma coisa está errada, não é? Inclusive é anticonstitucional. E, portanto, devia começar por aí. Talvez, em primeiro lugar, o próprio MPLA deveria ter a honestidade de começar a afastar-se, não é? E a libertar o aparelho de Estado. Porque, evidentemente, se vamos ter eleições nas condições que temos tido até agora, em que o MPLA usa
todo o aparelho de Estado em seu benefício, logo isto já é uma espécie de fraude, não é? Não está correto, não é sério. E estas são as eleições que temos que ir perdendo a esperança, foram perdendo a confiança no Estado, foram perdendo a confiança nas instituições, foram perdendo a confiança nos processos democráticos. Eu acho que não sou tão pessimista como tu, eu acho que há coisas positivas que estão acontecendo. De um lado, parece-me que com o João Lourenço houve uma certa aquele ambiente de intolerância absoluta que se vivia no tempo de José Eduardo dos Santos e de que o outro era o inimigo, não é? Quer dizer, essa coisa de quem não está connosco é inimigo. E é inimigo de Angola, né? Não era o inimigo de Ampelé, era inimigo de Angola. Isso mudou um pouco. O João Lourenço é preciso, enfim, reconhecer isso ao receber forças importantes e instituições e associações da sociedade civil que mais críticas à sua atuação, ao condecorar pessoas como Rafael Marques, né, ele abriu a porta, ele legitimou essa aproximação entre os angolanos. E, portanto, o que eu senti, eu estive em Angola em fevereiro e viajei bastante, e senti que essa tensão que existia no tempo do presidente Eduardo dos Santos, realmente isso melhorou muito. Por outro lado, também, com as eleições na UNITA, eu acho que agora a UNITA tem uma pessoa mais... o Adalberto é uma pessoa mais vocacionada para o diálogo, com uma grande penetração nos meios urbanos, e, portanto, também tornou a UNITA uma posição mais sólida, não é? Com mais possibilidades de participar no processo eleitoral, portanto, e também mais democrática, que também é importante dizer isso, quer dizer, mesmo a UNITA também não era, na origem, um partido democrático. Eu lembro-me que eu entrevistei o Savimbi, conheci a UNITA nesse tempo, ainda durante a guerra, e a UNITA era tudo menos um partido democrático. Eu lembro quando fui entrevistar o Savimbi naquela época, no Bailundo, para onde quer que eu fosse, eu tinha alguém da segurança sempre ao meu lado, não podia andar sozinho, não podia falar tranquilamente com as pessoas não falavam à vontade. Portanto, era uma ditadura, vamos ser sinceros, era uma ditadura. E, portanto, também a UNITA precisa democratizar-se, também os partidos da oposição precisam democratizar-se. Eu acho que isso está começando a acontecer agora com o Adalberto. Então, penso que isso são boas notícias, quer dizer, acho que a própria democratização da UNITA reforça a necessidade do MPLA se democratizar, cria-se uma dinâmica de democratização que é positiva para o país. De qualquer maneira, é importante que esses jovens, esses movimentos juvenis, não percam a esperança e não percam o ânimo, não é? E, portanto, é preciso insistir e forçar o regime, forçar, enfim, o partido no poder a democratizar-se. Muito assunto interessante. Eu gostaria de, na senda deste último ponto, gostaria de saber, ou seja, nós estamos a caminho de 45 anos de independência. Será celebrado dia 11 de novembro de, 2000, né? Mas vamos completar 45 anos de independência. Eu gostaria de saber os ideais que motivaram a luta de libertação de Angola e a conquista da independência de Angola, se esses ideais foram cumpridos, aquilo que era o lema do presidente João Agostinho Neto, que o mais importante é resolver o problema do povo. Podemos considerar que estamos diante de uma traição daquilo que foi o compromisso assumido na fase da independência de Angola? Olha, eu fui muito próximo do Mário Pinto Andrade, que foi um dos fundadores do MPLA e foi um dos pensadores da independência, de todo o movimento que deu origem à independência de Angola. Foi um dos homens mais extraordinários com quem eu tive a oportunidade de conviver na minha vida e é uma pessoa que me influenciou muito para tudo. Eu sou uma pessoa diferente porque tive essa possibilidade, essa oportunidade de conviver de perto com o Mário Pinto Andrade. E lembro sempre do Mário repetir isso, quer dizer, das pessoas, de outras pessoas próximas a ele, né? De dizer, sempre insistir nisso, que não era isto que estava combinado. Ou seja, quando nos tempos antigos, quando ainda antes da luta armada, não é? Quando
Estes primeiros nacionalistas começaram a reunir-se primeiro à volta da literatura, de poesia, criando revistas literárias, discutindo poesia, promovendo saraus de poesia, de música, etc., de teatro. Nestes encontros, eles sonhavam com uma Angola que era uma Angola realmente livre. Era uma Angola livre do colono, mas, sobretudo, era uma Angola em que os angolanos estavam no poder, efetivamente, e utilizavam a riqueza para promover o desenvolvimento global do país, e não apenas para que algumas famílias enriquecessem, mas para que todos os angolanos pudessem usufruir dessa riqueza que o país tem, porque realmente o nosso país é muito rico, não é? Em todos os aspectos. E portanto, isso falhou, esse sentimento inicial, esse sentimento puro, não é? Essa utopia de uma Angola para todos os angolanos, de uma Angola desenvolvida, não é? De uma Angola em paz, unida, mas na qual todos os angolanos participassem na construção do poder e pudessem beneficiar das riquezas do país. Isso realmente aí falhou, não é? Falhou por várias razões, porque de um lado esse vírus, por primeiro, há uma coisa que não falamos muito, mas que é importante falar, que é a própria questão da violência, quer dizer, a guerra civil, na realidade, começou ainda antes da independência, começou durante a guerra pela libertação, porque já naquela época os partidos combatiam, os movimentos combatiam uns aos outros, não é? E, portanto, já aí havia essa semente da discórdia que depois deu origem à guerra civil. Então já começou esse erro, começou aí, não é? Depois, também logo, a corrupção começou muito antes. Eu acho que a corrupção provavelmente começou mesmo no tempo do Maquis. Já naquela altura era possível distinguir pessoas que tinham essa apetência pelo poder na perspectiva de que enriqueceriam, de que poderiam enriquecer com o poder. Portanto, eles não perseguiam um bem comum, eles lutavam na perspectiva, na ideia de que eles próprios iriam ficar ricos depois da independência ou com a independência. Mas isso é assim a humanidade, é assim que as pessoas são, e infelizmente acho que o que nos faltou foi não ter alguém como o Mandela. Podia ter sido o Mário Pinto Andrade, não é? Quer dizer, se o Mário tivesse tido coragem de fazer frente ao presidente Agostinho Neto, que eu acho que foi responsável por esse grande massacre que sucedeu ao 27 de maio de 77, e que é uma ferida que ainda não sarou, não é? E que de alguma forma explica uma boa parte do declínio de Angola. Também opções erradas que se fizeram logo a seguir à independência, mesmo essa opção por um regime socialista, não é? Um sistema socialista que sem ter em conta as condições do país, a debilidade do país. Enfim, foram feitos muitos erros, e eu acho que a maior parte desses erros são da responsabilidade do primeiro presidente, do presidente Agostinho Neto. Os erros são da responsabilidade do primeiro presidente Agostinho Neto. Algo que me inquieta. O José Dória, eu tenho feito algumas pesquisas que demonstram que depois dos acontecimentos do 27 de maio, o Agostinho Neto procurou, de certa forma, ou seja, tentou criar primeiro, a comissão de inquérito para apurar os factos e saber realmente quem foram os verdadeiros culpados, porque ele era o presidente da República, recebia a informação de todos os cantos. E depois o Agostinho Neto criou, foi num discurso em Cabinda, não sei se me lembro, uma amnistia para aqueles que estavam presos, ligados ao 27 de maio, e muitos desses foram enquadrados no aparelho do Estado, ou seja, foram recuperados, enquadrados no aparelho do Estado. Atenção, desculpa só. Primeiro, o Agostinho Neto, em pleno processo de matança, porque foi um processo de matança, não é? Terão morrido perto de 50 mil pessoas. Ele produziu um discurso famoso, que foi reproduzido no Jornal de Angola, não é? Quem quiser pode ainda consultar e ouvir esse discurso, dizendo: não perderemos tempo com julgamentos. Ele era o Presidente da República. Sim. Então, quando ele produz esse discurso, ele sabe que está a calcionar
esses que se chamavam na altura excessos. Não são excessos, foram crimes. Foram crimes, não é? Foram crimes graves. E, na verdade, quem vai libertar os presos políticos? Não é? Todos, porque havia presos, havia gente que não... Antes, as pessoas começaram a ser presas ainda antes da independência. Não exatamente os nitistas, mas até o contrário, os nitistas ajudaram a prender, mas começaram a ser presos as pessoas da Revolta Ativa, foram presas as pessoas da Revolta Ativa, Gentil Viana, os irmãos Pinto de Andrade, foram presos os jovens da Organização Comunista de Angola. Não é? Tem gente, como eu lembro-me, até dirigentes estudantis, estou-me a lembrar da Ana Major, por exemplo, Ana Major foi presa com 15 anos. Não é? Então tem gente que foram, muitas pessoas foram presas com 15, 16, 17 anos, eram muito jovens. E essas pessoas todas, uma boa parte delas, a maioria delas, só foi libertada depois da morte do presidente Eduardo Santos, do presidente Agostinho Neto, foram libertadas pelo presidente Eduardo Santos. Isso é uma coisa que tem que se reconhecer. Eduardo Santos libertou esses presos políticos e pôs fim à pena de morte. Porque a pena de morte, também é preciso dizer isto, a pena de morte chegou a ser pública, havia execuções públicas. Então, aí é difícil salvar o presidente Agostinho Neto dessas responsabilidades, digo eu. Para terminar mesmo neste tema, a responsabilidade do inquérito foi deixado para o José Eduardo dos Santos. E desde aquela altura, desde 1977 até hoje, ele nunca partilhou os dados que obteve no terreno. Como é que se explica este... Ou seja, isso, e depois ele se torna presidente na sequência do inquérito que elaborou. Sim, o que se dizia é que o José Eduardo Santos teria sido exatamente nomeado depois de estudar o fracionismo e que teria dito que não havia fracionismo, enfim, e depois aconteceu... todo esse processo, é preciso dizer também isto, todo esse processo tem que ser estudado e tem que ser estudado por historiadores, não é? Pessoas que não estão ligadas nem a um lado nem ao outro, tem que ser estudado de forma independente. Aquilo que eu tenho, enfim, percebido, conversando com pessoas que estiveram envolvidas de um lado e do outro, cada vez mais a minha percepção é de que não houve uma tentativa de golpe de Estado, ou seja, de que houve ali uma movimentação que foi aproveitada pelo presidente Agostinho Neto para desencadear uma repressão extremamente feroz, que era algo que este tipo de regimes muitas vezes faziam. Eles promoviam um golpe de Estado, enfim, fomentavam uma movimentação ali, que aconteceu, porque as pessoas saíram para a rua, etc. Não é? Isso é verdade, e as estações de rádio foram ocupadas, mas tudo isso pode ter sido fomentado, é o que me parece, para que depois pudesse ser desencadeada uma repressão, que foi uma repressão absolutamente feroz. E que não há hoje nenhuma família em Luanda que não tenha tido parentes que foram mortos durante esse processo. E é verdade que foram mortas pessoas que seriam hoje extremamente importantes para Angola, não é? Porque uma boa parte das pessoas com alguma formação, de jovens com alguma formação, alguns com muita formação, médicos, etc., foram mortos nesse processo. Então, isso temos que reconhecer, foi um processo absolutamente terrível da história de Angola e o principal responsável é o presidente Agostinho Neto, que permitiu isso, era o presidente da República, permitiu. Que ele se tivesse arrependido a seguir, como ele chamava, excessos, sim, houve agentes da segurança, da DISA, que foram presos, é verdade. Mas, enfim, a verdade é que já tinham acontecido essas mortes, não foi uma morte, não foram duas mortes, foram milhares de mortes. Milhares de mortes. Então, eu acho que aí não há como não responsabilizar. O Agostinho Neto tem que ser responsabilizado. Da mesma forma que Savimbi tem que ser responsabilizado pelas mortes que houve dentro da UNITA, que ele promoveu. Não é? Tito Xingungi, Wilson dos Santos, toda essa gente, e alguns antes e outros depois ainda. Não é? Portanto, tanto a UNITA quanto o MPLA têm que fazer isso, têm que ser capazes de enfrentar a sua própria história e reconhecer que houve esses crimes e afastar-se dessas pessoas que cometeram esses crimes e que não eram de todo democráticos, quer dizer, não era, isso já começou muito antes, atenção, esse processo de afastamento, de ruptura com outras correntes
o presidente Agostinho Neto começou a fazer isso antes da independência, não é? Quer dizer, a ruptura com a revolta ativa, com o Chipenda, com toda qualquer corrente que se lhe opusesse. Não se pode dizer que o presidente Agostinho Neto fosse um agregador. Não era um agregador. E Savimbi também não foi. Também cometeu crimes graves dentro do seu partido. E também não era um democrata. E o caso do. Muitas vezes faz-se comparação do caso 27 de maio e as queimas na Jamba. Se for em termos numéricos, é possível fazer essa comparação? Embora tudo em mortes. Essa é uma questão sempre terrível, não é? Porque, evidentemente, a vida de uma pessoa, toda a vida é importante, não é? Agora, Sim. aquilo que me parece é que, no caso do 27 de maio, foram mortas largos milhares de pessoas. O Savimbi não chegou, também não tinha capacidade para isso, não é? Mas não chegou a esse ponto, não chegou a esse ponto. Agora, a verdade é que ele matou pessoas que seriam. Eu conheci o Wilson, por exemplo, não conheci o Tito Chimbujo, mas conheci o Wilson. Devo dizer, o Wilson foi das pessoas mais brilhantes que eu conheci também na minha vida. A UNITA tinha grandes quadros. Ainda tem hoje, agora, felizmente ainda tem. Mas o Savimbi matou. O Tito era um grande quadro. Era um homem que faz muita falta a Angola. Não é? E estas coisas têm que ser ditas. A questão das autarquias eu gosto muito de ligar com a questão do poder popular que existiu naquela altura, que eu vejo que foi o cerne do 27 de maio, ou seja, o Nito Alves estavam ligados com a questão do poder popular e depois o Agostinho Neto decidiram então destruir este poder popular, uma vez que com 27 de maio também o poder popular acabou. O poder popular, que eram aquelas representações, eu não vivi naquele contexto, eu acho que o mais velho naquela altura já estava lá e viveu. Gostaria que partilhasse um pouco como é que era o poder local, o poder popular e como é que nós podemos fazer uma ligação deste poder popular com a questão das autarquias. E se calhar pode ser essa uma das razões que faz com que o MPLA não aceite a implementação das autarquias, até porque as autarquias estão consagradas na Constituição da República de Angola, esta Constituição que é de 2010, quer dizer, já são 10 anos de atrasos que nós não estamos a implementar as autarquias, mas na lei constitucional também já se falava das autarquias. Então queria que fizesse uma ligação aqui entre o poder popular e as autarquias. Bem, o poder popular é em si mesmo também um eufemismo, não é? Porque esse poder popular só existia no quadro de um partido único. Não é? E de um partido único que não permitia nem correntes internas. Porque estamos a passar a própria revolta ativa, que foi um movimento de intelectuais muito importante, não tinha foi presa, as pessoas foram presas logo. Quer dizer, o MPLA começou a prender os seus próprios militantes. Antes de prender os outros, prendeu os seus próprios militantes. Portanto, as próprias correntes do MPLA que eram contra o presidente Agostinho Neto, essas correntes foram as primeiras a ser presas. Então, preciso dizer isto, esse poder popular era instituído dentro de um quadro absolutamente não democrático, dentro de um quadro de partido único. Não é? Então é um eufemismo, não me parece que existisse, que tenha chegado a existir. Havia representações, havia essa preocupação, sim, de consultar as pessoas, de ouvir camponeses, etc., operários, mas na prática era dentro de um quadro não democrático, fortemente não democrático, porque aqueles primeiros anos foram os anos mais terríveis da ditadura em Angola. Ok, são esses os obstáculos que nós se calhar temos para o desenvolvimento do nosso país, porque nós não discutimos sobre esses problemas, ou seja, para nós desenvolvermos ou para termos um presente diferente do passado, seria bom se pudéssemos fazer um estudo do nosso passado e procurar perspectivar um futuro Sem melhor, dúvida. mas Sem dúvida, sem infelizmente. dúvida. Sem dúvida, eu acho que é preciso isso, é preciso dar espaço aos historiadores, aos jornalistas, enfim, às organizações da sociedade civil que estão vocacionadas para investigar esse tipo de eventos traumáticos que aconteceram em Angola, não é? E é preciso hoje reconhecer
com alguma generosidade de espírito até, as pessoas têm que reconhecer, olha, de um lado e do outro, têm que reconhecer, olha, dentro do MPLA, dentro da UNITA, houve erros e crimes que foram cometidos, e a UNITA hoje já não se identifica com eles, o MPLA hoje já não se identifica com eles, mas é preciso que alguém faça isso, não é? A questão do 27 de maio é um caso, enquanto eu ainda não vi isso acontecer, não é? Quer dizer, é preciso que o Estado, enfim, o partido no poder o Estado, através do partido no poder, reconheça isso, que essas pessoas foram mortas. É preciso prestar homenagem a esses mortos, inclusive, de forma a pacificar completamente a sociedade angolana. Eu acho que, mais uma vez, acredito que o presidente João Lourenço esteja melhor colocado para fazer isso do que o presidente José Eduardo dos Santos. Eu estava a ler o Orçamento Geral do Estado. O Francisco Lopes, o Filomeno, está a lembrar que o poder popular foi sobretudo desenvolvido pelo SCAC. É verdade. Comitê Jamilcar Cabral, que não era isto, completamente fora do MPLA. É um facto. Sim. De qualquer maneira. Não, o contexto geral era um contexto não democrático. Temos aqui mais uma questão. Quando é que o MPLA vai reconhecer o massacre do 27 de maio e outras que houve no seio do MPLA e tanto quanto no país todo? Pois é isso, era o que eu estava dizendo. É importante era importante que o presidente João Lourenço tivesse essa coragem de reconhecer que esse massacre aconteceu, de dizer onde é que estão as pessoas que foram mortas, não é? De passar a estados de óbito, enfim, tudo isso que ainda hoje muitos dos órfãos e das famílias estão à espera que aconteça. E de prestar homenagem a essas pessoas que morreram. Eu estava a ler o orçamento, a proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado e deparei-me com uma rúbrica que diz que desta vez o Executivo vai tirar uma verba para resolver esses problemas ligados às famílias das vítimas do 27 de maio. E depois fiquei a questionar-me, muitas vezes quando o executivo do João Lourenço fala sobre essas vítimas do 27 de maio, centram-se nas vítimas de Luanda ou naquelas vítimas que estão em Portugal. No Bengo, há muita gente que foi vítima do 27 de maio. No Mochico, eu, por exemplo, meu avô também foi baleado num paredão, tal como acontecia no 27 de maio. Eu me considero uma vítima do 27 de maio, não sei diretamente, mas os meus pais, por exemplo, também foram vítimas desse processo. O meu pai, na altura, era muito criança e pegaram ele para ir ver como é que podiam matar o nosso avô em 1975 no Calunda. Eu sou do Mochico, lá na região do Mochico. E eu fico a me perguntar, quando estão a falar das vítimas do 27 de maio, estão a falar de quê? Daqueles que vivem em Portugal, daqueles que estão em Luanda, aqueles que vivem no Bengo, aqueles que vivem... tem muitas províncias que foram afetadas. E não sei como é que fica, por exemplo, essa questão e gostaria de aproveitei mesmo falar aqui neste vídeo para partilhar. Com toda a razão, porque realmente esses desmandos que aconteceram, e campos, inclusive, houve campos de extermínio mesmo, não é? Em vários lugares do país. E, portanto, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser explicado de alguma maneira, não é? Tem aqui um companheiro nosso, Talapache, que diz que sim, que é relevante que tanto Agostinho Neto quanto Savimbi tenham de ser responsáveis pelos crimes que cometeram e entendo que isso não retira a condição deles de heróis da Dipanda. Heróis são humanos, passíveis de cometer erros. Eu estou de acordo. As pessoas não são inteiramente anjos, inteiramente demónios. São uma mistura disso e muitas vezes são consequências desse processo histórico também. E, portanto, é preciso compreender as pessoas dentro dos respectivos processos históricos. Eu não sou capaz de atirar pedras a pessoas que participaram nesses processos históricos e que às vezes cometeram, ou pelo menos estavam ligadas a movimentos que cometeram atos abomináveis, não é? Mas é preciso ter atenção a isso, e é verdade isso também, quer dizer, sim, Agostinho Neto é responsável por esses crimes, na minha perspectiva, e ao mesmo tempo, sim, foi também um homem que lutou pela independência do país e lutou de forma generosa, sobretudo na sua juventude. Então é preciso reconhecer isso.
E da mesma forma o Savimbi, exatamente o Savimbi. Como eu disse, eu entrevistei o Savimbi e a impressão que tenho era de uma pessoa de uma energia absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. Eu acho que ele devia ter aproveitado essa energia de uma outra maneira. E que isso poderia ter sido proveitoso para Angola, e hoje ele estaria na história de Angola e na história de África, ele seria visto de uma outra maneira. Porque ele teve tudo isso a seu favor, ou seja, ele realmente era uma pessoa extraordinária, com uma energia, com uma inteligência, com uma história, inclusive, até uma história familiar, que era uma história muito, muito, muito respeitável. Então, a mim custa-me, magoa-me, que Savimbi depois não tenha cometido essas atrocidades e não tenha sido capaz de se afirmar na sua plenitude como um nacionalista, vamos dizer assim, completo, como foi, por exemplo, um Nelson Mandela. Podia ter sido, mas não foi. A história tem muito a história da humanidade tem muito destes problemas. E tal como disseste que há uma necessidade de envolver aqui os historiadores, aquelas pessoas que percebem dos fenômenos políticos para ajudar as autoridades a compreenderem esses fenômenos. E nós temos agora duas personalidades muito importantes no cenário político angolano. João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, que são de uma geração muito diferente daquelas, se calhar, que foram motivadas no espírito da independência. E que análise faz de cada tipo, de forma individual, de cada uma dessas figuras? Vamos começar pelo Adalberto. O Adalberto, a meu ver, tem outro fator que pesa positivamente, que é ele não esteve envolvido no esforço de guerra. Ou seja, não foi militar, não andou na guerra, não combateu, e portanto, não se lhe pode apontar nada a esse respeito. Portanto, é uma pessoa que não esteve envolvido no esforço de guerra. Depois, por aquilo que eu conheço do Adalberto, e enfim, também posso dizer que conheço relativamente bem o Adalberto, e desde há muito tempo, sempre foi uma pessoa de diálogo, sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo, e com essa capacidade de entrar em diversos meios. Ele tanto pode falar para o campo, como está à vontade a falar, enfim, na cidade, naturalmente. Então, ele tem isso é uma grande vantagem que não tem se o João Lourenço tem, por exemplo. Não é? Ele tem essa capacidade de falar para vários públicos, não é? E é um bom orador, é um grande orador. O João Lourenço, eu acho que a primeira vénia que eu faço ao João Lourenço tem a ver com essa capacidade que ele teve e que é preciso reconhecer de pacificar a sociedade angolana. Porque eu recordo-me ainda muito bem do que era Angola no tempo do presidente José Eduardo Santos. E era muito difícil, as pessoas tinham dificuldade em se aproximar umas das outras, porque a sociedade estava profundamente dividida, e eu estava de um lado ou estava do outro, não havia ali não havia possibilidade de conversar sequer, de entendimento, e agora existe isso, quer dizer, em fevereiro, inclusive, eu, como disse, fiz uma viagem grande, fui até o Bié, e em Luanda, e durante todo esse percurso, entrevistei muita gente e muitas pessoas que fizeram a guerra, generais e soldados comuns, e uma coisa que a mim, vou dizer com toda a franqueza, me comoveu muito, foi perceber que essas pessoas falavam dessa época sem ódio, sem rancor. Eu acho que esse é um ensinamento extraordinário que Angola sempre me dá, que o povo angolano sempre me dá, que é essa capacidade de perdoar, de seguir em frente, de se rir das próprias tragédias, é? De aprender a rir das próprias tragédias. E isso é uma coisa que o nosso povo tem. Não? Mas, enfim, para resumir, acho que o João Lourenço ajudou nesse processo, de facto. Então, essa é a grande virtude que ele tem. Para mim. Eu acho que nesse ponto mesmo seria melhor dizer que está a ajudar no processo, porque eu costumo dizer que os direitos, as liberdades conquistam-se. Foi fruto
de um contexto que nós estamos agora com um novo presidente, porque o José Eduardo Santos não tinha intenções de abandonar o poder político. Foi preciso aparecerem jovens revus, foi preciso as vossas obras literárias, as músicas dos raps revolucionários, a forma como cantores como Paulo Flores se posicionavam Concordo, abertamente contra. É que o concordo. somatório de tudo isto é que fez com que Totalmente de Angola acordo. vivesse. Sim, sim. Então, eu vejo aqui, por isso é que eu questiono sempre. Antes do João Lourenço ser presidente da República, você conhece um feito social dele? Alguma coisa tipo criação de uma biblioteca comunitária, Não, não, não conheço. Não conheço. E é verdade, e apoio é a preciso. uma E creche? é verdade isso, que o João Lourenço e os homens que até hoje rodeiam o presidente têm um passado, não é? E têm um passado ligado àquele Sim. regime. Isso não há dúvida. Mas também a gente viu isso acontecer noutros regimes, não é? O Gorbachev, quando surge, também você podia lhe perguntar isso. O que é que você fez antes? Fez alguma coisa? Não tinha feito nada, não é? Mas depois desencadeou aquele processo de abertura. É preciso reconhecer isso, que ele desencadeou aquele processo de abertura, não é? Então, é isso. Tem aqui uma questão. Julinho Ludilson Edilson. Ele diz, boa noite, gostava de ouvir a sua opinião sobre a febre J-Lo em 2022. Vai gostar. Sendo que o nosso povo é ingrato e parece que sofre de síndrome de Estocolmo. Eu gostaria de contextualizar. Nas redes sociais criou-se uma campanha contra, inicialmente, ou seja, que exigia, ou seja, de uma forma de advertir ao presidente da República que em 2022 a juventude iria votar contra. Mas o Comitê Central do MPLA decidiu fazer uma contra-campanha utilizando o mesmo slogan. Em 2022 vai gostar do nosso voto, não sei o quê. Ou seja, é uma contra-campanha. Então há uma espécie de uma guerra nas redes sociais ligada a esta situação, Sim. a esse contexto. A verdade é que o João Lourenço não está numa posição confortável, não, não está mesmo. O MPLA, eu acho que corre sérios riscos de perder as eleições, mesmo com alguma fraude possível, não é? E sobretudo de perder em Luanda, não é? E aí a fraude é mais difícil de concretizar. Eu acho que a UNITA está a expandir muito. E vamos ver também outros partidos de oposição que, entretanto, infelizmente, o Abel não está a conseguir avançar com o seu partido, que também é sintoma de um certo receio do próprio MPLA, não é? Porque o MPLA sabe, conhece a força do Abel Chimucovuco, e o Abel é uma pessoa, enfim, que poderia ser importante em todo este processo. Eu acho que faz falta a democracia, Abel Chimucovuco, faz falta a democracia angolana. Mas, enfim, para resumir, eu acho que o MPLA está com muito medo. E tem razão para ter medo. É interessante. Mais uma questão. O João Lourenço, como se faz de uma boa pessoa e o mais velho vive há muito tempo na diáspora, por que não a diáspora começar a pressionar para as eleições a nível, ou seja, fora de Angola, tal como os outros países realizam? Se nós estamos Essa, aqui. essa é uma reivindicação antiga, porque que não se permite que as pessoas votem, não é, no exterior. Até Moçambique pode fazer, as pessoas podem votar, não é? Nas embaixadas. Enfim, acho que não em todos os países, mas pelo menos em alguns países isso é possível acontecer, naqueles que têm uma diáspora maior, não é? Eu acho que isso é fundamental e tem toda a razão. Acho que as próprias associações, porque há associações de angolanos no exterior, não é? Aqui, eu neste momento estou em Lisboa, aqui em Lisboa existem, e portanto essas associações deviam pressionar o partido no poder, o governo, para que isso. Mas a oposição também, atenção, os partidos da oposição também deviam estar mais empenhados a esse nível, em dar a voz, a dar à diáspora, aos angolanos que estão fora, a possibilidade de votarem, não é? E de fazerem as suas escolhas. E é muita gente, a coisa é que não sei, porque também esse é um estudo que é preciso fazer, não sei quantos angolanos exatamente é que vivem fora do país, mas são seguramente muitos. Uhum. Temos aqui uma questão do Emanuel Pitra. Ele diz assim:
primeiro está a saudar essa iniciativa e diz que tem uma questão simples. Gostaria de saber do Água Lusa se ele acha que alguém que andou com gatuno durante todo este tempo pode realmente ser um bom samaritano. Acha mesmo? Curiosamente tem aqui o meu amigo Jorge Silva, Juca, que lança uma questão que cola com esta, não é? J-Lo é um Hum. presidente diferente ou é um homem do regime a tentar regenerar o regime para o salvar? Se fosse diferente, não começaria por alterar a Constituição que lhe mantém poderes excessivos? Eu tendo a concordar com o Juca, não é? Com o Jorge Silva. Agora, muitas vezes o que acontece é que pode haver inicialmente isso, não é? Mas também temos que admitir que nesse processo a pessoa nesse processo de falsa democratização, a pessoa possa começar a apaixonar-se pela ideia da democracia. Eu gostaria de acreditar nisso, gostaria de acreditar que J-Lo, que foi sempre um homem do regime, certo, mas neste processo de abertura que ele mesmo desencadeou, se começa a apaixonar, se venha a apaixonar sinceramente por esse processo, não é? E começar a acreditar nas virtudes da democracia. Ou não, e seja forçado a isso, porque pode não acontecer, pode ser que ele nunca, em democracia, eu estou neste momento em Portugal, aqui em Portugal há muita gente que não acredita, que está no jogo democrático, mas não acredita na democracia. Não é? Desde o Partido Comunista Português, que nunca acreditou na democracia, até pessoas à direita, à esquerda, ao centro, que também não acreditam, não é? Mas que fazem esse jogo porque têm que fazer, têm que jogar o jogo da democracia. E, portanto, o nosso papel, enquanto sociedade civil, é obrigar o Presidente João Lourenço a continuar a jogar esse jogo da democracia. Não é? Porque também, se ele não avançar com mudanças, não é? Não avançar nesse processo de mudança, vai perder o apoio da sociedade civil. Ele precisa desse apoio para combater as próprias forças mais reacionárias que ainda existem dentro do seu partido. Não é? Essas forças mais pró José Eduardo Santos, que existem, que continuam a existir. E, portanto, para combater essas correntes, para triunfar contra essas correntes, ele tem que ter o apoio da sociedade civil. E, portanto, tem que continuar a fazer esse jogo, seja ele sincero ou não, da democracia. Mas eu gostaria de acreditar nisso, gostaria de acreditar que pouco a pouco ele se apaixone pela ideia de democracia e que venha a acreditar nessa ideia, que é uma coisa que por vezes também acontece. Atenção, as pessoas mudam, não é? As pessoas podem partir numa posição e mudar depois para uma outra posição e mudar de forma autêntica, de forma genuína. Eu acredito que toda a gente é passível de regeneração. Eu acho que para nós democratizarmos Angola existem aspectos que são fundamentais e são ignorados pelo presidente da República. Eu vou citar e depois você vai comentar, mas também já falou aqui. Por exemplo, o facto dos serviços de inteligência e segurança do Estado trabalharem para o partido e não para o Estado. O facto de termos um tribunal constitucional como este, sobretudo esse flagrante caso do Prajá, que está claro que eles estão a boicotar o Abel Chivucovuco, todo mundo, até os mais Toda a gente que sabe. conseguem notar, toda a gente sabe que eles estão a boicotar um tribunal constitucional, ou seja, aquelas instituições que deveriam ser guardiãs do Estado de direito e democrático são as mesmas que estão ao serviço do MPLA para a manutenção do poder deste partido. E pelo facto do presidente da República, João Lourenço, que as pessoas desenvolveram muita esperança, por exemplo, permitir que o responsável da CNE, que seria uma personalidade idônea, mas não é, ele é corrupto, todo mundo sabe que ele tem processos na PGR, está num lugar de decisão, a ocupar cargo de decisão. Não achas que para a democratização de um país ou para o desenvolvimento de um país seria bom despartidarizar essas instituições? Sem dúvida, eu comecei por dizer isso mesmo. Né? Acho que o grande desafio em Angola, talvez o maior dos desafios, é despartidarizar o aparelho de Estado. Não é? Esse seria o maior desafio que nós vamos enfrentar. É por isso que era tão importante também
haver uma alternância política, não é? Eu pessoalmente, ficaria contente com uma alternância política, ficaria contente se a UNITA ganhasse as eleições, estou a ser muito sincero. Porque essa alternância de poder é importante em Angola. É importante. Para combater isso, o melhor que a democracia tem é precisamente a alternância também, porque impede que as pessoas, esse sentimento, vamos dizer, essa aspiração totalitária provavelmente existe em cada um de nós, não é? E pode ser promovida, pode ser incentivada ou não. Estamos a ver isso no caso do Trump, que não quer abandonar o poder, não é? Ele já disse, comparando-se com os chineses, que aquela ideia de fazer vários mandatos, continuar no poder, é uma ideia interessante. Então existe isso, essa aspiração totalitária provavelmente existe em todos nós. Tem que ser o sistema a contrariar e, portanto, nesse sentido, a alternância de poder é muito, muito importante. E o facto de não termos alternância de poder há 40 anos, há mais de 40 anos, explica isto, explica esta como as estruturas do Estado foram tomadas, não é? Foram sequestradas pelo MPLA. E há mais, a questão da Constituição, como falou o Juca também, não é? Claro que sim, claro que o João Lourenço está a usar esta Constituição que lhe dá jeito, não é? Que lhe interessa. Mas esta é uma Constituição não democrática, é evidente, quer dizer, é uma Constituição que dá todo o poder a um único homem, não é uma Constituição democrática. Uhum. Eu concordo plenamente quando diz que há uma necessidade de haver uma alternância política, porque a vantagem disso seria qual? Com um presidente na oposição, tal como disseste, por exemplo, no caso do Adalberto, os serviços de inteligência do Estado não teriam o mesmo comportamento que eles têm com o presidente, ou seja, eles deveriam se impor mesmo como os guardiões das instituições públicas e não Sem neste... dúvida. E Hitler, tem outra coisa. Se a UNITA ganhasse as eleições e o João Lourenço reconhecesse a vitória da UNITA e saísse, sairia muito bem. Sairia como não saiu o João Lourenço, o Zé Eduardo, não é? Quer dizer, ele iria sair numa posição muito boa. Provavelmente as pessoas a longo prazo iriam reconhecer nele aquilo que hoje muita gente não reconhece, iriam vê-lo como um grande estadista. Portanto, o próprio João Lourenço e o próprio MPLA sairia bem desse processo, não sairia mal. Sairia bem. Porque sairia como um partido democrático que aceitou a transição, etc, etc. E amanhã poderia recuperar, e provavelmente até era capaz de recuperar, dependendo da atuação da UNITA à frente do governo. Portanto, eu acho que provavelmente, o que eu estou convencido é que uma alternância hoje em Angola seria benéfica para Angola, primeiro, e seria benéfica para os dois principais partidos, para os dois maiores partidos. Não sei, este ponto é muito importante, espero que eles acatem, mas eu gostaria também de partilhar aqui uma ideia, depois gostaria que fizesse o comentário. Se o MPLA tem receio, fruto dos crimes que andaram a cometer durante esse tempo todo, seria bom também se fizessem uma revisão da Constituição e criar um sistema semipresidencialista, ou seja, o presidente do país pode ser o presidente do MPLA e o primeiro-ministro seja, por exemplo, o Adalberto Costa Júnior, ou seja, o chefe do governo. Tal como acontece em Portugal, o presidente é o guardião das instituições. E depois tem o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Se calhar também seria uma saída para permitir, ou seja, tipo uma saída pacífica, porque eu até ultimamente tenho visto João Lourenço poderá não ter a mesma saída que teve o José Eduardo dos Santos, ou seja, quanto mais cego ele ficar pelo poder, poderá cometer muitas atrocidades. O José dos Santos só cometeu atrocidades porque ficou cego pelo poder. O Agostinho Neto chegou ao ponto do 27 de maio porque ficou cego pelo poder. E o João Lourenço, por exemplo, se não se livrar desses poderes todos, também poderá cometer os erros que os outros cometeram. Sim, exatamente o que eu estava a dizer antes. Eu acho que se o João Lourenço sair agora, não é? Se houver, enfim, havendo eleições e o MPLA perdendo, vamos supor, o MPLA perde as eleições e o João Lourenço aceita com dignidade essa situação e vai sair bem. Ou seja, a sua estatura vai crescer, não vai diminuir. A sua estatura como estadista, como político, como estadista, vai crescer muito. Vai crescer em África, vai crescer no mundo. O respeito que nós, angolanos, teremos por ele, mas também o mundo, no geral, será maior. Portanto, eu só acho que ele sairia a ganhar. É o que eu penso.
Olha, eu não tenho há muito mais tempo, infelizmente já Sim, estamos a uma sim. hora. Só Vamos só ter tem que. duas questões, só tem duas Ok. questões mesmo, vamos terminar já. Tem aqui o Elias Marques, ele diz que implicações tem a Covid-19 na realização ou não das autarquias em Angola. E depois tem a segunda questão do Paulo Batalha. Que papel os jovens que se encontram na diáspora podem ter para contribuir para a mudança de mentalidade dos angolanos? Bem, em relação à primeira pergunta, eu já respondi. Eu acho que é uma falsa questão, porque é possível ter eleições, outros países já tiveram, dentro desta pandemia, que de resto em Angola tem até agora muito pouca expressão. Portanto, sim, é possível, é uma questão de querer e também ver a evolução da situação, mas em princípio não vejo por que não, já temos tido doenças terríveis, a malária mata muitíssimo mais, não é, do que esta doença tem matado até agora, em Angola, pelo menos, e não se deixou de realizar eleições, quer dizer, não há uma razão, não há uma razão, não há uma boa razão para não se realizar eleições. Querendo realizar eleições para o poder local é possível, e portanto devemos avançar nesse sentido. A outra pergunta era, qual era a outra Uh, questão? Espera, Golusa, que tá papel os aqui. jovens que se encontram na diáspora podem ter? Sim, eu acho que Para. as associações, estes jovens que estão organizados em associações cívicas, não é? Eu acho que eles deveriam pressionar mais os poderes públicos, mas também os partidos da oposição e também o próprio MPLA, quer dizer, porque não? Quer dizer, também há jovens do MPLA aqui fora, então também votam. Então, esses jovens devem organizar-se e pressionar os partidos políticos e pressionar as entidades oficiais para que aconteçam mudanças em Angola. Um abraço também ao Hum. Francisco Lopes, ao Filomeno, está a mandar um abraço. Filomeno é uma Agora, das minhas grandes referências na minha vida também. também é uma referência para mim. E como já estamos mesmo no fim, eu gostaria de saber: o Água Lusa foi para Portugal para fazer o curso de agronomia. Será que depois acabou por fazer outro curso? Pode nos explicar essas razões e depois também procurar despedir do pessoal que nos acompanhou aqui já tem pouco tempo. Sim, eu vim estudar agronomia, foi nessa altura que conheci o Filomeno, o Francisco Lopes, porque achava que Angola precisava de agrónomos e, portanto, tinha essa intenção de trabalhar um dia ligado à terra, de voltar ao AMBO, de trabalhar ligado à terra. Depois comecei-me a envolver com jornalismo e finalmente com literatura. Comecei a escrever e, portanto, a minha vida foi mudando sem eu dar conta. Mas ainda espero um dia vir poder, enfim, ter algum regresso à terra, já não como agrónomo, mas pelo menos ter um espaçozinho onde possa plantar as minhas coisas. E queria agradecer-te a ti por este espaço, agradecer a participação de todos os amigos que tiveram a acompanhar-nos, dizer que foi um prazer muito grande e que podes contar comigo futuramente. Não, E nós também, não queremos, evidentemente, não agradecer-te a queremos, ti por tudo. não queremos contar contigo fora, nós queremos contar contigo lá em Não, Angola. mas Tens que voltar. eu estou a falar dentro, o que eu estou a dizer é Sim, isso, quero voltar nós dentro, precisamos, quero estar. nós temos muitos professores burros, precisamos de pessoas como vocês para ajudarem. São as referências que Quero nós muito. temos. Nós não falamos dessas referências, mas nós são as poucas referências que nós temos, os exemplos para a juventude. Então, muito Sim, mas obrigado por faz aceitar. parte dos meus objetivos próximos. A minha ideia é exatamente essa. Eu estou agora mais tempo em Moçambique, mas o que eu gostaria de passar era mais tempo em Angola e futuramente voltar ao AMBO mesmo. Tenho muitas saudades e ter essa possibilidade de. Bom, posso ir ajudando as pessoas também, né, naquilo que for possível, mas de voltar à terra. Muito obrigado. Daria um bom autarca no AMBO. Não, poder não quero, não tenho nada a ver, não tenho nenhuma competência e Competência. não tenho mesmo, não, quero escrever. Não, eu quero voltar para escrever, para ouvir histórias, para escutar as Lecionar. pessoas. Assinar, não Lecionar sei se também. também. Eu quero continuar a escrever. Quero continuar. Ok, muito obrigado, mais velho, muito Obrigado. obrigado mesmo. Vamos continuar a Muito contar obrigado. contigo. Muito Ok, obrigado, obrigadíssimo. valeu, bué. Tchau, obrigado. Ok.
Foi esta conversa com José Eduardo Agualusa uma referência inquestionável para a juventude angolana, os jovens que nós reclamamos muitas vezes que não temos modelos sociais, que não temos referências sociais, que não temos referências ah, ou seja, modelos para nós seguirmos na nossa sociedade, mas nós temos aqui o José Eduardo Agualusa, temos o Onjaka, temos o Filomeno Vieira Lopes, o Nelson Pestana Bonavena, o reverendo Tony Zinga, temos muita gente que não precisou aderir a um partido político, não precisou fazer parte de um partido político para ser o que ele é na sociedade, simplesmente acreditou que era possível desenvolver Angola a partir do cantinho onde está. Então, aquela juventude que está muito desesperada, que vê que tem que se filiar a JMPLA para conseguir sobreviver ou para ter futuro, para conseguir ultrapassar as dificuldades da vida, que tem que se meter nesses. Tem que entrar nas fileiras da JMPLA. Então, temos que começar a ter um pouquinho de valores e patriotismo, defender o país, não só estar aqui enganado ou ludibriado pelo o desejo de acumular riquezas cedo e trair a pátria. Então temos referências para seguir na nossa sociedade e vale a pena ler as obras do José Eduardo Agualusa. As obras encontram nas livrarias, estão aí disponível. Seguir ele também nas redes sociais para ter então alguma, ou seja, para aumentar na informação que nós já temos. Faltou falar aqui sobre o caso da SIC, mas se calhar fica para outra altura. Vamos contar mais com José Eduardo Agualusa um dia, não sei quando, mas vamos manter sempre o contato. Então, muito obrigado para todos que nos acompanharam. Nós somos jovens pelas autarquias, nós estamos a utilizar esses debates para pressionar as autoridades sobre a importância da implementação das autarquias a nível dos municípios. Para desenvolver os nossos municípios, nós dentro dos municípios, nós dentro do processo, podemos fazer dos nossos municípios um bom lugar para vivermos. Então, ficou aqui a dica mais uma vez e muito obrigado para todos que nos acompanharam. Este vídeo vai ficar no meu canal do YouTube. Aquelas pessoas que não acompanharam na íntegra podem entrar no YouTube, vão encontrar o vídeo e partilhem com amigos, familiares, colegas e sei lá. Valeu, muito obrigado e tchauzinho.